Meus irmãos, em muitas passagens nos livros proféticos no Antigo Testamento, especialmente em Isaías, eu tenho aqui em mente o capítulo 55, mas em outros capítulos também, os profetas descrevem o evento que nós estamos estudando, o derramamento do Espírito Santo, em termos de chuvas que cairiam sobre a terra seca e fariam brotar a relva e fariam com que a terra frutificasse e fosse vivificada de maneira graciosa e abundante. Quero sugerir aos irmãos que o episódio, o evento que nós estamos considerando e que é descrito no início do capítulo 2 do livro de Atos, é o cumprimento dessas profecias no Antigo Testamento, prevendo que chegaria o dia em que Deus graciosamente abençoaria a sua igreja através do derramamento abundante do seu Espírito Santo, fazendo com que os corações secos respondessem amplamente, de maneira abundante, ao anúncio, à pregação da palavra do Senhor. E aqui nós temos isso, meus irmãos. Aqui nós estamos estudando, nesse segundo capítulo do livro de Atos, esse evento fundamental, importantíssimo na história da redenção, que é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Os primeiros versículos do capítulo 2, os primeiros 4 versículos do capítulo 2, nós temos a descrição de Lucas daquilo que aconteceu quando os discípulos estavam reunidos em oração, provavelmente no mesmo lugar, lá no cenáculo, e o Espírito Santo de Deus então desceu do céu e eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso, um som, uma respiração forte como de um vento impetuoso que encheu a terra, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos discípulos, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas que eles nunca haviam aprendido, conforme Deus concedeu ou concedia que eles falassem. A partir do versículo 5 até o verso 13, nós temos a descrição que Lucas fornece da reação da multidão de judeus que havia ido até Jerusalém, naquela época da festa das semanas, a festa de Pentecoste, e que foram surpreendidos com aquele acontecimento, com aquele som, e surpreendidos ao verem e ao ouvirem aqueles homens caipiras, aqueles galileus, aqueles homens do interior, pouco eruditos, não letrados, falando em vários idiomas, nos idiomas deles próprios, nas línguas maternas deles mesmos, as grandezas de Deus, anunciando as obras do Deus Todo-Poderoso. E eles então ficaram atônitos, ficaram confusos, ficaram perplexos, passaram a inquirir acerca do significado daquilo que estava acontecendo, e alguns zombaram, sugerindo que aquelas pessoas estavam embriagadas. E na semana passada nós estudamos a partir do verso 14 até o verso 36, texto que eu pedi que o presbítero Jonas lesse para nos trazer à mente essa porção da palavra de Deus, anterior a que nós estaremos considerando hoje à noite. Nós encontramos Pedro se levantando, juntamente ali com os demais apóstolos, e de maneira solene, anunciando, pregando a palavra de Deus, em uma pregação que, como nós vimos domingo passado,
se caracterizada por ser bíblica, por ser cristocêntrica e por ser absolutamente corajosa. Quando Pedro ali se levanta e, com base em várias passagens nos Salmos e na profecia de Joel, o apóstolo Paulo explica o apóstolo Pedro explica que o que estava acontecendo não tinha nada a ver com embriaguez. O que estava acontecendo é que o Espírito Santo havia sido derramado. É que a promessa do Pai havia sido cumprida. Aquele anúncio daqueles dias gloriosos que seriam marcados pela operação do Espírito Santo haviam sido acabados de ser inaugurados. E Pedro então continua explicando àquela multidão presente que eles só poderiam entender aquilo que estava ocorrendo ali se eles relacionassem aquele evento ao Senhor Jesus Cristo, aquele varão galileu, o Jesus, o Nazareno, que havia sido autenticado por Deus por obras extraordinárias, por milagres que ele havia realizado, que havia sido traído e crucificado por mãos iníquas, mas que Deus havia ressuscitado. E que eles só poderiam realmente compreender aquilo que estava acontecendo se compreendessem que aquilo era obra de Cristo glorificado. Aqueles que, com o consentimento deles, pior ainda, com a exigência deles, com a demanda deles, com o pedido deles, insistente, foi crucificado e morto na cruz do Calvário. Deus ressuscitou, ele foi assentado à direita de Deus, e de lá ele recebeu a promessa do Pai, e com toda a autoridade que Deus lhe deu, estava cumprindo a promessa do Pai, derramando o Espírito Santo, inaugurando a nova era, a era do Espírito Santo, a era marcada pela obra da graça e da misericórdia de Deus, trazendo salvação para todos quantos, pela misericórdia de Deus, invocassem sinceramente, suplicassem sinceramente pelo nome e pela graça do Senhor. E a porção que nós temos agora diante de nós, irmãos, descreve vamos dizer assim, a reação ou o resultado da pregação do apóstolo Pedro, dessa pregação que estudamos semana passada, resumida aqui por Lucas, do verso 14 até o verso 36, naquelas pessoas que estavam ali, em dúvida, aquela multidão perplexa, aquelas pessoas que estavam inquirindo acerca do significado daqueles acontecimentos, e aquelas mesmas pessoas que estavam ali zombando mesmo do que estava acontecendo. O primeiro, no verso 14 ao verso 36, portanto, na pregação de Pedro, nós vemos a operação do Espírito Santo no pregador, em Pedro, os efeitos do derramamento do Espírito Santo na vida daquele pregador, Pedro, que anunciou a palavra de Deus ali com tanta intrepidez, com tanta ousadia, com tanto discernimento, com tanta fidelidade, de maneira tão bíblica, de maneira tão centralizada em Cristo, de maneira tão ousada e corajosa. Aqui nós temos o efeito daquele derramamento do Espírito Santo, ou melhor dizendo, da pregação de Pedro sob a influência do Espírito Santo que havia sido derramado naquela multidão perplexa, inquiridora e zombadora que estava ali presenciando o derramamento
do Espírito Santo. Uma frase marcante aqui é a pergunta que eles fazem: que faremos, irmãos? Outra, e se tivéssemos que dar um tema a essa porção, a esses versículos da palavra de Deus, nós poderíamos dar o tema corações compungidos, porque esse foi o efeito da pregação de Pedro sobre a influência do Espírito Santo naquela multidão perplexa, inquiridora, e alguns até zombando daquilo que estava acontecendo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos aqui, observem bem, queria tratar desse texto com esse pano de fundo, nesse contexto, nós temos aqui um exemplo, uma ilustração de como as pessoas se tornam genuinamente cristãs. Na verdade, nós temos aqui o primeiro relato, depois dessa inauguração da era do Espírito Santo, de como as pessoas realmente se tornam, ingressam na igreja do Senhor Jesus, são alcançadas pela misericórdia, pela graça de Deus, são convertidas e ingressam na igreja de Cristo. Chamo, portanto, a atenção dos irmãos para esses versículos agora, versos 37 ao verso 41. Vamos estudar um pouco esses textos, e eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção dos irmãos para o efeito da palavra pregada no íntimo daquelas pessoas ali e a reação deles ao anúncio, à proclamação, à pregação da palavra do Senhor. Olha o primeiro versículo, versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui nós temos basicamente três passos ou três condições, vamos dizer assim, três eventos que ocorrem quando uma pessoa, nesse processo através do qual uma pessoa ou as pessoas são levadas ao conhecimento de Cristo, são salvas e se tornam crentes genuínos, crentes verdadeiros. E eu chamo a atenção para a importância disso, irmãos, porque hoje em dia, muitas vezes nós temos uma ideia muito superficial da maneira, do meio, do instrumento, como as pessoas são levadas a Cristo. Às vezes, por culpa dos próprios pregadores, tem-se a ideia de que ser levado a Cristo e se tornar um crente é simplesmente uma decisão da nossa parte, um levantar a mão, um da frente, ou coisa dessa natureza. Às vezes também há confusão acerca do que é um crente genuíno, um crente verdadeiro. E se tem pessoas religiosas porque são religiosas, ou apenas pessoas moralistas que apreciam uma boa conduta e procuram viver uma vida íntegra, como sendo pessoas genuinamente cristãs. Agora observem, irmãos, o que aconteceu aqui. Observem a reação dessa pregação, o efeito dessa pregação nos ouvintes, a reação deles, e através disso observem como as pessoas chegam ao conhecimento genuíno do Evangelho e como as pessoas são salvas e ingressam na igreja do Senhor Jesus. E observem que a primeira coisa necessária para isso é que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho. Observem que o texto começa dizendo exatamente isso, ouvindo eles essas coisas. Ouvindo o quê? Ouvindo uma pregação do Evangelho. Ouvindo essa proclamação das verdades de Deus que o apóstolo Pedro havia acabado de fazer acerca da obra de Cristo, acerca da autenticação de Cristo como Messias, acerca do fato de que Cristo havia sido traído, que ele havia sido crucificado, que Deus o havia ressuscitado, que ele havia sido assunto aos céus.
e que ele agora se encontrava à direita do Pai e cumprindo a promessa do derramamento do Espírito Santo, enviando o Espírito de maneira abundante nessa nova era do Espírito que ele havia acabado de inaugurar. O que nós temos aqui, como mencionei antes, é uma pregação bíblica, uma pregação cristocêntrica, uma pregação corajosa, e é através desse meio que apraz a Deus salvar aos que creem, pela loucura da pregação. Parece uma loucura Pedro ali se levantar naquele momento, correndo um risco tremendo. Há poucos dias, aquela mesma multidão havia ali se reunido e gritado: crucificam-o, crucificam-o. E por determinação daquelas pessoas, o Senhor Jesus foi levado ao madeiro, o seu sangue foi derramado e ele foi crucificado na cruz do Calvário. Os oficiais romanos veem que fizeram tudo para salvar a Jesus, porque eles não viam crime nenhum nele. Mas aquele povo judeu, provavelmente muitas daquelas pessoas se encontravam aqui no meio dessa multidão, haviam clamado, reivindicado, exigido mesmo que o Senhor Jesus fosse crucificado. E, no entanto, meus irmãos, aqui o apóstolo Pedro ousa se levantar corajosamente e pregar a palavra de Deus e claramente declarar que o Messias prometido, que o povo de Israel afirmava anelar, aguardar, esperar com tanta intensidade, era aquele varão nazareno, aquele Jesus nazareno, que eles haviam sentenciado à morte, crucificando na cruz do Calvário. Era isso que Pedro pregou. Pregou a Bíblia, pregou a obra que Cristo realizou e confrontou aquelas pessoas ali, dizendo: olha, vocês fizeram isso. Essa pessoa que vocês crucificaram e que mataram é o Senhor Jesus, e é Ele que derramou o Espírito Santo, e aquilo que vocês estão presenciando é obra das mãos deles, porque Ele é o Messias, e através disso tudo, Deus está confirmando que a casa de Israel, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo, e é Ele que está realizando essa obra. Eles ouviram, meus irmãos, essas coisas. E foi ouvindo essas coisas, diz o texto, ouvindo o anúncio, ouvindo a explicação, ouvindo a proclamação, atentando, como eles atentaram ali, por uma obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Até hoje eu não consigo entender, só uma explicação. Deus mesmo, a obra do Espírito Santo, fazer com que aquelas pessoas ali atentassem, prestassem atenção mesmo para a pregação daquele pescador simples, não tinha nada de erudito, confrontando-os, acusando-os de assassinos e de criminosos e de haverem sentenciado à morte ninguém menos do que o Messias esperado, o Salvador de Israel. Meus irmãos, mas diz o texto que eles, ouvindo, e esse é o caminho, compungiu-se-lhes o coração. Quando eles ouviram essas coisas, quando o Espírito Santo de Deus começou a operar, o Espírito Santo de Deus que havia sido derramado, começou a operar na consciência deles, convencendo-os da veracidade das palavras daquele que estava ali pregando. E eles começaram a discernir que eles haviam feito isso mesmo, que as provas, as evidências eram abundantes de que aquele homem que eles haviam sentenciado à morte na cruz do Calvário era realmente o Messias, prometido a Israel, o Filho de Deus, o descendente de Davi, mas o Senhor de Davi, aquele que Deus havia prometido que iria fazer assentar-se à sua direita e conceder a ele toda a autoridade para reinar, para governar o universo criado por Deus. Meus irmãos, diz o texto, literalmente, no original,
que eles foram apunhalados no coração. Nossa tradução já é uma tradução mais literária, é uma tradução não exatamente, vamos dizer assim, é uma tradução bastante apropriada, eu quero dizer isso, compungiu-se-lhes o coração, porque a palavra aqui é uma figura que é empregada. E Pedro, na verdade, está dizendo aqui, Lucas está dizendo aqui, que quando eles ouviram aquelas coisas, aquela pregação de Pedro, eles foram feridos no coração, eles foram apunhalados no coração, eles foram esfaqueados no coração. E essa expressão, apunhalados no coração, esfaqueados no coração, feridos no coração, denota exatamente isso que a nossa tradução coloca aqui. A convicção daquele pecado. A dor que eles sentiram ali, intensa no interior, aquele quebrantamento espiritual mesmo, de terem os olhos abertos e terem ali constatado de que eles haviam feito tamanha injustiça e perpetrado tamanha iniquidade para com ninguém menos do que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Messias tão prometido, o nosso amado e bendito Redentor. Eles foram ali, meus irmãos, com aquelas palavras de Pedro, apunhalados no coração. E quero dizer aos irmãos que ninguém se torna um cristão, a não ser que seja através de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de ser exposto à palavra de Deus e de ser apunhalado no coração. Cada um de nós pode dizer que um dia nós fomos apunhalados no coração, esfaqueados no coração, compungidos no coração através do anúncio, da proclamação, da pregação do Evangelho. Quando Deus, então, como que fazendo cair as escamas dos nossos olhos, nos retirou da nossa ignorância e, através da operação do seu Espírito Santo, começou a lançar luz sobre a própria vileza e corrupção da nossa natureza e do nosso coração. E retirou de nós tudo que nós podíamos, e começou a retirar de nós tudo que nós podíamos nos confiar, nos segurar, e começou a mostrar, a revelar para nós que nós estávamos fazendo algo não muito diferente daquilo que aquelas pessoas haviam feito. Traído a Cristo. Veio a esse mundo e nós vivíamos como se não significasse absolutamente nada para nós. Nós simplesmente desprezamos, como aquele povo desprezou o Senhor da glória. Não víamos a glória dele, não víamos mais nada, a não ser um profeta, ou às vezes até coisa pior. Mas então, esse é o meio como as pessoas são convertidas, através do anúncio, da proclamação das verdades do Evangelho. Os pecadores são levados à convicção do pecado. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Ele vai e ele fere o coração. A pregação da vontade de Deus, da lei de Deus, da palavra de Deus, tem esse propósito. É uma espada aguda, capaz de discernir, afiada, capaz de discernir os pensamentos, os propósitos do coração, quem somos, qual a situação real da nossa vida, do nosso ser, qual a nossa verdadeira condição e as nossas ilusões acerca do nosso bom caráter, da nossa justiça própria, caem por terra e nós nos vemos como nós realmente somos, pecadores, indignos, ingratos, injustos, iníquos, com uma natureza vil e corrompida. Mas, meus irmãos, observem que, graças a Deus, aquelas pessoas não ficaram apenas nessa compulsão inicial do Espírito Santo, nessa ferida espiritual, inicial do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vai e convence o homem da iniquidade e da injustiça. Mas eles reagiram positivamente, se dirigindo
a Pedro que estava pregando e aos apóstolos que estavam ali, Pedro falando em nome dos apóstolos, perguntando, dizendo, e agora? E agora? Nós fizemos isso por ignorância, por dureza de coração, provavelmente boa parte daquelas pessoas, porque não refletiram, como as pessoas religiosas que não conhecem da graça de Deus em Cristo, agem na vida, vivem a vida sem pensar e sem refletir, provavelmente, portanto, instigadas, incitadas por aquela liderança religiosa de Israel, os escribas, os fariseus, hipócritas, e haviam se rebelado contra o Senhor Jesus, e haviam trocado daquela posição, uma semana dizendo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e uma semana depois gritando, crucifica, crucifica. Aquelas pessoas agora, irmãos, muitos deles talvez até sem pensar exatamente, convencidos, começaram agora a pensar. E ninguém chega a Cristo e se torna um crente genuíno sem começar a pensar, sem começar a refletir, sem começar a avaliar os acontecimentos, o ensino da palavra de Deus, as revelações das Escrituras. E eles então começaram a refletir e pensaram, isso está exposto aqui nessas palavras deles, que faremos, irmãos? Nós estamos convencidos, foi isso mesmo. Nós que dizíamos que esperávamos o Messias, e a vida de Israel vivia em torno da vinda do Messias, o Messias, o Messias, quando o Messias viria, quando o Salvador viria, bendita aquela mulher que desse a luz ao Messias, ao Salvador, e o Messias veio. E nós cegos não o identificamos, não o reconhecemos. Pior, nós o crucificamos, nós o sentenciamos à morte. E agora, irmãos, o que é que nós vamos fazer? É como se eles estivessem dizendo, a esperança para nós, e agora, nos dê uma palavra, realmente nós fomos culpados, nós fizemos isso, o Filho de Deus veio a esse mundo, o Messias veio, nós o sentenciamos à morte, e agora, o que é que nós vamos fazer? E então, irmãos, eles inquiriram sobre o que fazer. E então, Pedro instrui acerca do que eles deveriam fazer. Então, eu quero sugerir aos irmãos que a genuína conversão, ela tem esse primeiro conjunto de passos. Ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus age através da pregação e através da atenção. Pessoas às vezes estão aí sem atenção, mas quando param e ouvem e são expostas à pregação do Evangelho por esse instrumento que é loucura para as pessoas, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas atentas àquilo, então o Espírito Santo de Deus faz essa obra que só Ele pode fazer, de nos convencer da nossa iniquidade, da nossa injustiça e do nosso pecado. O pregador não pode fazer isso. O pregador pode esbravejar, ele pode gritar, ele pode falar, ele pode afrontar, ele pode até ofender, mas ele não pode esfaquear positivamente o coração. Ele não pode apunhalar espiritualmente um coração, de tal maneira que aquelas pessoas que estavam ali irrefletidas e desconsideradas, ou então rebeldes mesmo, ou então até zombeteiras, cheguem a ter o seu coração compungido pelas verdades do Evangelho e pela realidade da obra, da graça de Deus, através de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. E as pessoas que realmente chegam a Cristo e se tornam cristãs, reagem da maneira como essas pessoas reagiram aqui, ouvindo
e sendo compungidas no coração, elas invariavelmente buscam a Deus, buscam a palavra de Deus, buscam a Deus e a palavra de Deus através dos pregadores e perguntam então, o que é que nós vamos fazer? O que nos cabe fazer? Há a solução para nós? Algum remédio, alguma coisa que possa ser feita que nos livre dessa terrível situação de culpa, de pecado, em que agora nós nos encontramos com o coração esfaqueado, apunhalado, compungido? E aí então, irmãos, nós temos a resposta de Pedro. Observem a partir do versículo 38. Pedro ali nessa condição de ministro do Evangelho, de apóstolo do Senhor Jesus, inspirado por Deus mesmo, responde à pergunta que eles fizeram: que faremos, irmãos? Dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Aqui está, portanto, irmãos, a resposta de Pedro, e aqui está, portanto, o outro passo que ocorre para que uma pessoa se torne um crente genuíno e ingresse, pela graça de Deus, na igreja do Senhor Jesus. Recorrendo a Pedro, então, observem o texto, o que nós temos aqui. Ele os instrui acerca daquilo que eles deveriam fazer, arrepender-se e serem batizados em nome do Senhor Jesus. Pedro os encoraja com promessas de remissão de pecados e deles mesmos serem objeto dessa ação, dessa operação do Espírito Santo na vida deles, esse recebimento do Espírito Santo na vida deles. E Pedro ainda dá testemunho e exorta-os no sentido de que eles deveriam se afastar, deveriam ser salvos daquela geração perversa da qual eles faziam parte. Isso e essas instruções, esses encorajamentos, esse testemunho, essas exortações fazem parte do processo através do qual as pessoas são levadas ao conhecimento genuíno da vontade de Deus e se tornam crentes genuínas e assim são incluídas na igreja do Senhor Jesus. Elas precisam se arrepender nele. Aqui, não pensem que aqui já está um arrependimento completo, senão Pedro não diria: arrependei-vos. O que nós temos aqui é aquela primeira ação, aquele primeiro movimento do Espírito Santo, em que geralmente, através da consciência de um pecado nosso, de uma falta nossa, de uma indignidade nossa, de uma vileza nossa, de uma corrupção nossa, o Espírito Santo vai, através da pregação do Evangelho, e nos convence: nós estamos errados mesmo. Nós somos vis. Mas esse processo precisa avançar em um arrependimento sincero, em um arrependimento profundo, em uma mudança de fato de vida, em permitir que o Espírito Santo leve a obra avante no nosso coração e nos convença não apenas da pecaminosidade de uma ação ou de uma atitude nossa, ou de uma falta de um caráter nosso, mas ele nos convença da nossa total vileza, da nossa inteira corrupção, da nossa natureza inteiramente corrompida por causa da queda e da perversão e da contaminação do pecado. E mais ainda, não apenas nos convença disso, mas o arrependimento inclui essa mudança de vida. Nós deixamos de andar numa direção e agora arrependidos porque nós estávamos andando nessa direção, e culminou no caso deles com a sentença de Cristo à morte na cruz. Mas é apenas o clímax de toda uma vida, de todo o direcionamento de uma vida. Eles então agora voltem e abandonem aquilo tudo, e agora eles passem a andar em submissão a Cristo, tendo Cristo como o Rei deles, Senhor deles, submissos a Ele, o profeta deles, a quem eles ouvem,
a voz de Deus, e o sacerdote deles, a quem morreu na cruz e que se entregou por eles, para que eles fossem salvos do pecado e arrancados daquela vida que eles estavam vivendo. Ninguém se torna um crente verdadeiro, a não ser que se arrependa genuinamente, verdadeiramente dos seus pecados e a sua vida seja, portanto, transformada, mudada, absolutamente 180 graus da direção em que outrora estava vivendo. Ninguém se arrepende mudando 10 graus, 15 graus, 20 graus da vida, ou 90 graus andando assim. Não, irmãos, o arrependimento significa essa mudança completa de vida, de direção, de rumo, de motivação, de propósito, de determinação na vida. E que eles fossem então batizados, que eles pudessem externamente, através daquele símbolo de ingresso na igreja de Cristo, pudessem ser identificados como pessoas que estavam unidas a Cristo, como pessoas agora que estavam identificadas com Cristo, como pessoas que viam de fato e reconheciam de fato, que aceitavam de fato Cristo como sendo o Messias prometido, Jesus como sendo o Messias prometido, como sendo o Salvador que Deus havia anunciado para o povo de Israel. E o batismo significa isso. O batismo simboliza o arrependimento, o batismo simboliza essa mudança de vida, o batismo é esse selo, esse sinal visível de identificação, de ingresso na igreja do Senhor Jesus. É claro que sabemos que o batismo não é absolutamente indispensável para a salvação. O ladrão na cruz morreu antes, sem ter a oportunidade de ser batizado. Mas as graças que o batismo simboliza, essas têm que estar presentes na nossa vida, para que nós possamos nos tornar crentes genuínos. Mas não apenas Pedro instrui, orienta, no sentido de que eles deveriam levar avante essa obra de convencimento do Espírito Santo, que já estava agindo neles, e produzisse o fruto do arrependimento, essa mudança total de direção de vida, e que eles então, ousada e corajosamente, declarassem publicamente isso através do batismo, a continuação da circuncisão. Agora aqueles circuncisos deveriam ser batizados, porque a confiança deles agora estava em Jesus o Nazareno, a quem eles haviam traspassado. É interessante, irmãos, aquele a quem eles traspassaram na cruz, transpassou o coração deles através da pregação e do anúncio, da rememoração e da operação do Espírito Santo acerca das coisas que eles mesmos haviam feito ao Senhor Jesus. Mas além disso, irmãos, aqui nós temos, Pedro inclui também promessas a eles. Se arrependam, sejam batizados, e vocês receberão a remissão dos pecados, e também receberão o dom do Espírito Santo, receberão o Espírito Santo operando na vida de vocês. Evidentemente que nós não precisamos entender o batismo como uma condição para a remissão de pecados, mas aqui nós temos essa promessa, e o batismo sendo sincero, ele vai apontar para graças que de fato vão indicar que Deus remiu os pecados deles, ou seja, perdoou os pecados deles, colocou para trás da cruz de Cristo o próprio pecado de terem eles sentenciado e crucificado Cristo à morte. E eles então seriam objeto da mesma operação do Espírito Santo, operando na vida deles, salvando, capacitando, abençoando, santificando, dirigindo obras que o Espírito Santo já havia começado convencendo-os da iniquidade, da culpa e convencendo-os do pecado. Observem que Pedro então esclarece, encorajando e animando, que para eles era essa promessa. Especialmente no Antigo Testamento, as promessas do derramamento e da operação abundante do Espírito Santo
como um grande temporal que vem e que rega a terra seca e que produz fruto, era, em primeiro lugar, primordialmente para o povo judeu, para o povo de Deus. Essa era a promessa para eles, mas não apenas para eles. Era para os filhos deles também. E aqui os filhos são inseridos juntamente como beneficiários do pacto da graça. Aqueles judeus que estavam acostumados ao 8º dia pegar os filhinhos e levarem para ser circuncidados, nada mais próprio do que eles perguntassem agora, nessa nova relação do pacto da graça, nessa nova administração, dessa nova inauguração da era do Espírito Santo, confiando nós em Cristo, nos tornando genuinamente cristãos, nossos filhos vão juntos? Nosso Pedro diz, eles vão juntos sim, porque para vós outros é a promessa, mas não apenas para a promessa é para vós outros, mas para os vossos filhos. Mas Pedro explica ainda que não se confina a eles, aos filhos deles. E essa era uma grande novidade da dispensação da graça, da era do Espírito, que havia sido inaugurada. A promessa não era apenas para os judeus e seus filhos. A promessa era para todos quantos estavam longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamava. Os gentios seriam incluídos nessa promessa. Aqueles que não eram circuncidados, aqueles que eram considerados pelos judeus como cães, como uma raça de segunda categoria, seriam incluídos, seriam também chamados. Ainda estavam distantes, longe, ainda não eram povo, mas seriam transformados em povo. E seriam alcançados pela mesma graça e pela mesma obra redentora que o nosso Senhor Jesus realizou, vindo a esse mundo e morrendo pelos seus eleitos, gentios e judeus, na cruz do Calvário. E além disso, meus irmãos, além dessas instruções, no sentido de se arrependerem e serem batizados, e dessas promessas de remissão de pecado e de derramamento do Espírito, e essas explicações que Pedro dá acerca dos beneficiários dessas promessas, Lucas registra que o apóstolo Pedro, o sermão de Pedro se alongou ainda mais, não foi só isso, e que ele ainda deu como testemunho, dando testemunhos e muitas outras palavras, exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Além de instruções e de promessas, aqui nós temos testemunhos e exortações. Testemunhos, irmãos, sabem o que é? Lembrem da promessa? Esperem em Jerusalém, aguardem. Vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e Samaria até os confins da terra. Eles seriam testemunhas. Esse era o propósito deles. Eles seriam testemunhas daquilo que Cristo realizou. E aqui nós temos exatamente os apóstolos sendo testemunhas daquilo que Cristo realizou. Testemunhas da vida, dos sinais, das obras, das pregações, testemunhas da morte, testemunhas especialmente da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus. E eles davam testemunho, dizendo, nós vimos, nós presenciamos isso. E não apenas dava testemunho, mas Pedro exortava, como a igreja precisa ser exortada, salvai-vos dessa geração perversa. O significado dessa exortação, dessas exortações aqui condensadas nessa exortação, de eles se salvarem dessa geração perversa, é que eles deveriam se afastar daqueles com os quais eles viviam, eles conviviam. Claro que não podem se afastar de maneira absoluta, mas que eles não mais convivessem de maneira íntima, andando nos mesmos caminhos que aquelas pessoas ali andavam. Que eles tomassem de fato esse outro rumo, que eles deixassem de ser identificados com aquela geração corrupta e agora passassem a ser identificados com aquela família do pacto, com a família da aliança verdadeira, com uma geração santa, com um sacerdócio real, com um povo santo, um povo de fato agora separado para Deus, não meramente pela circuncisão ou pelo derramamento de água, mas pelo novo nascimento e pela circuncisão do coração, pela disposição e vontade sincera de viverem de maneira agradável, em obediência àquele
que eles haviam crucificado, mas que Deus havia feito Senhor e Cristo. O último versículo do texto lido, meus irmãos, o verso 41, no verso 41, Lucas registra o resultado da pregação de Pedro em termos numéricos, através desse sermão, que quando nós lemos, nós não vemos nada assim de tão misterioso nesse sermão, não vemos nada de tão... A bem da verdade, eu já li muitas mensagens de grandes pregadores, muito mais bonitas do que essa, mas muito mais bem preparadas, muito mais bem elaboradas, mais bem até argumentadas do que essa. Mas através dessa mensagem simples, mas bíblica, cristocêntrica e corajosa, porque Pedro estava ali falando das coisas que ele havia visto, com convicção absoluta das coisas que ele estava falando. E estava falando ali debaixo, certamente, da operação do Espírito Santo que havia sido abundantemente derramado naquele maior dos reavivamentos que a igreja já experimentou. Debaixo da graça de Deus, da vontade de Deus, a pregação dele prosperou de tal maneira que nada menos do que 3.000 pessoas, no original 3.000 almas, a expressão apropriada para designar na Bíblia não apenas homens, mas homens, mulheres e crianças, receberam a palavra, aceitaram a palavra, aplicaram a palavra não a outros, mas ao próprio coração deles, e atendendo às instruções de Pedro, obedecendo a palavra pregada e as instruções, receberam a água do batismo, foram batizados. E naquele dia apenas, como consequência daquela pregação, 3.000 almas, 3.000 pessoas ingressaram. Aqui no texto nós temos assim, houve um acréscimo naquele dia. A ideia é, naquele dia foram adicionadas 3.000 pessoas na igreja do Senhor Jesus. Aqui nós temos, irmãos, as primícias daquela grande colheita profetizada no Antigo Testamento, colheita espiritual. Aqui nós temos o florescer, o vivificar, o reverdejar das primeiras relvas e ervas e flores e frutos que aquele derramamento da graça de Deus, do Espírito Santo, através da pregação do Evangelho suscitava. Aqui nós temos, no meu entendimento, um bom exemplo daquilo que lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 6, se não me falha a memória, Cristo sendo descrito como o cavaleiro montado num cavalo branco, saindo vencendo e para vencer. Aqui está Cristo saindo vencendo para vencer, com a espada da palavra, pregada no poder do Espírito, transpassando o coração de pecadores, convencendo-os da iniquidade, da queda e do pecado, da graça de Deus em Cristo, da veracidade, suficiência e poder da obra que Cristo veio para realizar e realizou. Aqui nós vemos Cristo pelejando essa peleja e saindo, vencendo e para vencer, por meio da pregação do Evangelho, capacitada pelo Espírito Santo que Ele enviou. Lendo um comentário, eu li vários comentários durante a semana sobre o texto, Calvino, Matthew Henry, vários comentários, não lembro quem mencionou, mas um deles diz assim: aqueles que se unem a Cristo são adicionados aos discípulos de Cristo. Quando recebemos a Deus como nosso Deus, recebemos o seu povo como nosso povo. E ali aquelas pessoas foram adicionadas à igreja do Senhor Jesus. Quem aceita Cristo
aceita o seu povo. Quem recebe a Deus, ou melhor, quem Deus recebe, Ele mesmo inclui para sermos membros da Igreja do Senhor Jesus. De tal maneira que aquelas 3.000 pessoas, pela pregação do Evangelho, e pela graça de Deus e pela operação do Espírito Santo, foram levadas ao conhecimento verdadeiro, genuíno do Evangelho, e foram ali adicionadas por Deus, pelo poder do seu Espírito, através da pregação do Evangelho, à sua igreja. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos, como mencionei no início, uma ilustração de como as pessoas são levadas, são adicionadas à igreja do Senhor Jesus. Primeiro, pela pregação do Evangelho, ouvindo com atenção a pregação do Evangelho, recebendo, aceitando, se submetendo à pregação do Evangelho. E é através desse meio, determinado por Deus, na soberania de Deus, na graça de Deus, que o Espírito Santo usa como uma espada, como muitas vezes é descrito na Bíblia, em Efésios mesmo, nós já estudamos, para transpassar o coração de pecadores, compungindo-se-lhes o coração, ferindo o coração, convencendo o pecado, levando-os ao arrependimento, levando-os a se disporem no seu coração a confessarem publicamente a Cristo como seu único e suficiente Salvador, através do símbolo, do sinal, do selo, do batismo, esse rito de iniciação na igreja visível do Senhor Jesus Cristo. E aí então passa a ser, e são instruídos, e são orientados, e são exortados, encorajados com a promessa de Deus, as promessas de Deus, mas também exortados que a nova vida precisa ser vivida nos salvando de uma geração perversa, nos livrando de uma geração perversa. E aqui Pedro nos convida a vermos essa geração perversa, ímpia, iníqua, como nossas inimigas, das quais nós precisamos nos salvar, de quem nós devemos fugir, de quem nós temos que, num sentido espiritual, enfrentar, para que sermos salvos das suas intenções, porque elas são perversas, porque não conhecem a Deus, nem a sua vontade, nem a sua palavra, e se opõem ao genuíno e verdadeiro conhecimento de Deus e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O resultado, irmãos, está nas mãos de Deus. Mas sempre, é claro que dificilmente podemos esperar, em épocas normais, ordinárias, que 3.000 pessoas sejam adicionadas através de uma pregação, como foram adicionadas naquele momento inusitado, histórico, logo na inauguração da nova era, a era do Espírito, a era da graça, que o Senhor Jesus acabara de fazer. Mas não há outro meio, não há outro caminho, através do qual pecadores ingressem na igreja do Senhor Jesus, a não ser ouvindo a palavra de Deus, tendo seus corações e consciências feridos, traspassados, compungidos pelas verdades do Evangelho, especialmente as verdades centralizadas do Evangelho, centralizadas na obra de Cristo na cruz do Calvário, e da nossa indignidade e ingratidão diante da obra da graça dele, que veio a esse mundo para morrer por nós pecadores, e nós não estamos nem aí para o que Cristo fez enquanto na condição de não regenerado. E aí então, irmãos, sendo animados, sendo encorajados nas promessas de Deus, testemunhando isso publicamente, e exortados a fugir dessa geração vindoura, vivendo uma vida unida a Cristo e ao seu povo, e não a um povo que é inimigo de Deus, inimigo da nossa alma e do qual nós devemos nos salvar. É que Deus, graciosamente, pela obra do Espírito Santo dele apenas, adicionará à sua igreja aqueles que ouvem a palavra,
são traspassados pelo Espírito, se arrependem dos seus pecados e se confiam à graça salvadora daquele que Deus mesmo fez, Senhor e Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé. Eu peço ao presbítero, Zoínio, que escolha um hino ou um corinho, e vamos louvar e engrandecer a Deus por tão grande obra da graça dele, através da qual um dia nós também ouvimos a pregação do Evangelho. O Espírito Santo de Deus traspassou o nosso coração, produziu em nós arrependimento, nova